Hoje a gente vai fundo numa coisa bem específica. Um único momento, um piscar de olhos digital que gerou uma polêmica danada na tão aguardada série It, Bem-vindos a Derry. Era para ser um instante de puro terror, mas que, no fim das contas, acabou dividindo todo mundo. E a questão que vai guiar nossa análise é exatamente esta. Como é que uma cena que tinha todos os ingredientes certos para o terror funcionar acabou virando um dos pontos mais criticados da série? Bom, vamos mergulhar nisso. Então, tudo acontece bem no clímax do terceiro episódio. A gente está no meio de um ritual infantil, de noite, num cemitério. A tensão é quase palpável. E é bem aqui que o problema aparece. A ideia por trás da cena, vamos combinar, era brilhante. Pensa só, um cemitério à noite, umas crianças tentando invocar alguma coisa sobrenatural, fantasmas surgindo do nada e, para fechar com chave de ouro, um velho sinistro acendendo um fósforo na escuridão. No papel, isso é material de pesadelo, né? Uma cena que tinha tudo, mas tudo mesmo para ser inesquecível. Só que a execução não conseguiu acompanhar o conceito. O que era para ser cru, físico, perturbador, na tela acabou parecendo plástico, artificial demais. A crítica geral foi que a aparição parecia um boneco digital, sabe? E isso quebrou completamente a imersão num momento que precisava parecer sujo, frio e, mais importante de tudo, real. E essa não foi só uma impressão isolada. A reação negativa foi imediata e pipocou em críticas de veículos importantes. O Decider, por exemplo, foi direto ao ponto, falando em efeitos digitais bregas como um dos pontos fracos do clímax do episódio. Ok, então vamos analisar um pouco mais a fundo. Quais os principais motivos para esse efeito visual específico ter falhado de forma tão espetacular com o público e a crítica? Por que esse fantasma incomodou tanta gente? Esse incômodo todo pode ser resumido em 3 pontos principais. Primeiro, o CGI quebrou totalmente o tom que a série vinha construindo. Segundo, ele foi na contramão do que o público esperava da franquia. E terceiro, ele criou um contraste gritante com a alta qualidade do resto da produção. Vamos ver cada um deles com calma. Esse primeiro ponto é fundamental. Bem-vindos a Derry estava criando um clima mais terroso, sabe? Tinha sujeira, ferrugem, maquiagem prática, o terror era quase palpável. De repente, aparece esse fantasma com um visual de plástico todo limpinho pronto. A atmosfera de pesadelo de verdade dá lugar a algo que parece uma cena de videogame. Tira a gente da história na hora. Em segundo lugar, as expectativas já estavam meio que definidas. Os filmes mais recentes de It já tinham sido criticados pelo uso exagerado de CGI em algumas criaturas. Então, muita gente esperava que a série, com mais tempo para desenvolver o clima, fosse apostar em algo mais sutil, mais prático. Ver um CGI que não convenceu foi como ver a continuação de um problema antigo, não só um deslize. E por último, o contraste. As atuações, especialmente as das crianças, estão sendo muito elogiadas. O drama sobre racismo, sobre trauma, é tudo muito forte. A ambientação de Derry nos anos 60 é super bem construída. E aí, no meio disso tudo que funciona tão bem, um efeito digital de baixa qualidade salta aos olhos. Parece até que foi pego de outra produção e colado ali. Agora, vamos passar das causas para as consequências. Como é que essa única cena falha acabou impactando não só o episódio, mas a percepção da série como um todo? As consequências foram bem diretas. Para começar, o impacto emocional do ritual se perdeu. O foco saiu do medo das crianças e foi todo para a estranheza daquele efeito. Segundo, enfraqueceu a construção da ameaça do Pennywise, porque as manifestações dele pareceram menos críveis. E por último, gerou desconfiança. As pessoas começaram a pensar, poxa, se ficou assim com um fantasma simples, como vai ser quando o Pennywise aparecer de verdade? Agora vamos dar um passo para trás. Será que esse problema é só dessa série ou ele aponta para uma questão maior na indústria? Talvez algo ligado ao estúdio ou ao próprio formato de streaming? Olha, existem algumas causas prováveis para isso. Existe uma pressão enorme para séries de streaming terem visuais de cinema, mas com orçamento e prazos de TV, o que pode levar a um trabalho, bem, apressado. Além disso, algumas análises apontam para um padrão recente da Warner Bros. Discovery em adaptações de Stephen King, ideias visuais muito ousadas, mas com uma execução digital que nem sempre dá conta do recado. Então, o ponto central é este. A sensação que fica é de uma ambição que foi maior que a finalização. A cena do velho com o fósforo é o exemplo perfeito. O conceito é forte, a ideia é aterrorizante, mas o acabamento digital simplesmente não conseguiu entregar o impacto que precisava. Para a gente fechar, o que essa discussão toda revela sobre o público de terror hoje em dia? O que essa reação tão forte a um único efeito nos diz sobre o que as pessoas preferem?
Essa reação deixa algumas coisas bem claras. Primeiro, o fã do gênero valoriza a atmosfera acima de qualquer espetáculo e sente que um CGI exagerado sabota essa imersão. Segundo, existe uma nostalgia gigante por efeitos práticos, ainda mais numa franquia como It. E terceiro, já existe um cansaço geral com o excesso de monstros digitais, que muitas vezes acabam parecendo meio genéricos. No fim das contas, o CGI do velho com o fósforo foi muito além da própria cena. Ele se tornou um símbolo que condensou anos de frustração dos fãs com um certo tipo de abordagem do terror. Ele acabou catalisando uma discussão muito maior sobre como o horror deve ser mostrado na tela. A questão que fica, então, é para o futuro, né? A cena não arruína a série, de jeito nenhum. Ela tem muitos pontos fortes. Mas, com certeza, ela serve como um grande alerta. Será que a produção vai ouvir essa reação e apostar mais na sugestão, na sombra, na maquiagem nos próximos episódios? Fica a pergunta no ar. Será que Derry pode aprender com seus próprios fantasmas digitais?